Então, boa noite, que os bons espíritos possam nos inspirar nos ensinos da noite de hoje, que nós trouxemos, que são os ensinos de Jesus. Jesus, quando estava aqui no planeta Terra, ele agia diferentemente do que o povo judeu. Então, ele era muito informal, assim, bem descontraído, e se relacionava com todos, indistintamente, e tratava muito bem, com muito amor e carinho, os mais necessitados, o pessoal os excluídos, aqueles que tinham problemas na justiça, ou os doentes. Então ele era bem diferente do que os judeus, que eram muito formais e que viviam corrigindo as pessoas e viviam fiscalizando. E isso incomodava o povo judeu. Então, um determinado dia, um doutor da lei veio e questionou Jesus, porque eles não consideravam Jesus, na época, o Messias. E naquela época, os judeus consideravam Deus o Deus da guerra, o Deus dos exércitos, era o Deus deles. Então, inclusive, esse Deus punia, esse Deus castigava, e esse Deus mandava declarar guerra aos povos que tivessem outros deuses, os que eles consideravam como inimigos do povo judeu. E esse Deus, que era o Javé, Deus dos judeus, mandava dizimar tudo, inclusive levar os vencidos como escravos. E Jesus veio trazer uma nova informação, um novo ensinamento para todos nós, que Deus é um só, e que o Deus Todo-Poderoso, todos nós somos filhos de Deus, e que através do amor nós conseguimos nos relacionar bem melhor. Então esse doutor da lei veio e questionou Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque até aquela época os judeus tinham muitas leis e muitos mandamentos. Eram mais de 600 mandamentos que eles tinham, que inclusive consta no livro Levítico e Deuteronômio da Bíblia. E aí Jesus foi e lhes respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso quer dizer que todos aqueles preceitos, aquelas leis dos judeus, aqueles mandamentos que nós citamos, Jesus sintetizou todos dessa forma, que no momento que eu me amar, que eu amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos conseguir o amor de Deus, quer dizer, que é um relacionamento. E nós, desde aquela época, estamos tentando melhorar o nosso relacionamento. Então, poderia, uma questão, depois o Kardec, quando estava preparando a doutrina espírita, ele perguntou aos espíritos superiores: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos superiores nos responderam: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Então nota que aqui ele já está dando uma receita para nós nos melhorarmos, que é termos vontade. Em primeiro lugar, nós temos que ter um foco, saber aonde nós queremos chegar, onde nós estamos, como estamos e onde é que nós queremos chegar. E no momento que nós temos esse foco, então, é usar a vontade, termos vontade de mudar, de nos melhorarmos. E isso requer esforços, requer determinação e perseverança. Então, agora, levando em consideração que a Joana de Ângeles nos diz, que está no livro
o Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser, que deve transformar impulsos em sentimentos, heranças dominadoras em aquisições plenas, instintos arraigados em emoções harmônicas, hábitos estratificados em realizações edificantes, tendências inferiores em aspirações elevadas sob o impulso do amor. Mas aí cabe uma pergunta, então quer dizer que até agora nós estávamos tudo errado em nós? Não, tudo serviu, nós devemos nos amar e amar todos esses detalhes que nós conseguimos, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. O Emmanuel nos diz que nós somos feitos de tudo aquilo que nós conseguimos até agora. Então nós devemos analisar e ver o que serve, o que podemos mudar, que tem muitas coisas que nós podemos melhorar. Principalmente as nossas tendências inferiores transformarem em aspirações elevadas. Ações que favorecem o seu desenvolvimento. Jesus, conhecendo a causalidade que desencadeia as aflições, que são consequências funestas das ações anteriores infelizes que a geraram, propõe como melhor recurso para a total liberação do seu contingente perturbador a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia as consciências. Por quê? Todos nós já passamos por maus momentos ou fizemos pessoas passar por maus momentos. Já judiamos de pessoas, já fomos judiados, já prejudicamos, fomos prejudicados. Isso tudo está na nossa consciência, tudo está guardado lá. Então, isso nos perturba. Então, uma das maneiras que a Joana nos diz aqui é nós nos iluminar, a conquista da luz interna, superando toda a sombra, então. Essa claridade incompatível capaz de anular todos os prejuízos e evitar projeções de sofrimento é o cultivo do amor, sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Então, veja só, a Joana de Ângeles está dando uma receita, uma maneira de nós projetarmos o nosso novo modo de ser e viver, que é o cultivo do amor, sustentado pela oração. Quer dizer, está dentro daquele vigiai e orai, porque aí nós vamos estar recebendo as energias que procedem de Deus, que Ele vai nos vitalizar cada vez mais. E quando estamos envolvidos no bem, nós vamos estar sendo auxiliados por bons espíritos que vão nos dar assim todo o amparo e nos inspirar para que consigamos sucesso nessas tarefas. Então, com esse recurso incompatível, a Joana de Ângeles nos diz: a docilidade no trato com o semelhante permite que as forças espirituais que promanam das vigorosas regiões da plenitude alcancem a intimidade daquele que ora, nele produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior permanente. Então veja o seguinte: no momento que eu tratar o meu semelhante com docilidade, com amor, com gentileza, as forças espirituais que promanam das vigorosas regiões da plenitude vão nos alcançar e vão nos harmonizar permanentemente o nosso interior. O exercício da aprendizagem no amor inicia-se pelo amor a si mesmo. Nós temos que analisar o seguinte: como eu posso me amar? É cuidando da minha saúde, cuidando do meu corpo,
cuidando da minha alimentação, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, cuidar das palavras que eu vou falar, das atitudes, e cuidar também do meu psiquismo, cuidar de mim espiritualmente. E também, no momento que eu estiver doente, fazer os exames médicos, estar cuidando desse maravilhoso veículo que Deus nos deu para transitar aqui nesse planeta Terra, e com isto melhorar os meus relacionamentos com as pessoas com quem eu convivo. E, consequentemente, pelo amor ao próximo. Então, se eu estiver bem de saúde, bem disposto, eu vou conseguir auxiliar o próximo. Eu tive um exemplo no dia 2 de maio, que eu fui viajar, e às 4 horas da madrugada, eu fiquei na estrada porque o carro terminou a bateria. E imagina, durante a noite, estava muito frio, daqui a pouco veio um caminhoneiro e com aqueles cabos de energia ligou a bateria dele, acelerou o caminhão dele e fez o meu carro ligar, carregou um pouco a minha bateria. E depois eu segui em viagem, me cuidando bastante, segui inclusive atrás dele. E então o que acontece? O meu carro estava com a bateria fraca, o dele estava ótima, então ele conseguiu me ajudar. Então nós somos assim, nós temos que nos amar, cuidar do nosso corpo, do nosso psiquismo, da nossa mente, de nós, espírito, para poder ter condições de auxiliar os outros. Por isso que a gente tem que primeiro se amar, se encher de energia, entusiasmo, conhecimento, vitalidade, para transmitir e conviver bem com o nosso próximo. E com isso nós vamos chegar ao final à plenitude de amar a Deus. Por quê? Porque Deus ama as criaturas através das outras criaturas. Então, quanto mais eu me elevar em vibrações, mais eu me conectar no bem, cada um de acordo com as suas obras, melhor eu vou estar para concluir, para implantar esse reino de Deus dentro de nós, dentro de mim primeiro, para depois poder transmitir o amor aos demais. Nós temos que fazer com que o Evangelho floresça primeiro dentro de nós, para que dê frutos junto à família, junto à comunidade, junto à sociedade, e por aí segue. Então, desenvolvendo e praticando o amor. Para praticar e cumprir o mandamento do amor, procure desenvolver sua inteligência, quer dizer, o conhecimento é necessário, muito necessário. O primeiro passo é intensificar o afeto aos que nos são simpáticos. Então, aqui é nós melhorar ainda mais o relacionamento que nós temos, intensificar mais. Todas aquelas virtudes que nós já temos, melhorá-las ainda mais e procurar desenvolver também aquelas que estão latentes. Então, depois dedicar atenção aos que nos são indiferentes, através da oração, de conversar com as pessoas, né? Então, procurar conversar, que é a melhor maneira de conseguir se relacionar com eles. Em seguida, tolerar os que causam aversão. Então, todos nós temos aqueles que não são muito afins, não somos afins, que pensam diferente, mas nós temos que todos nos tratar bem. E aqui diz o seguinte: jamais emitir pensamentos ruins e muito menos ter atitudes negativas para com eles, abstendo-se por palavras ou atos de tudo o que os possa prejudicar. Então, a gente não querer mal aos outros e querer o bem deles sempre, de todos à nossa volta. Virtudes que propiciam aprender a amar. A primeira a ser elencada é a paciência, quando diz que o amor é paciente. Então, porque a paciência é a virtude da paz. Quanto mais nós estivermos envolvidos em paz, em tranquilidade, mais nós vamos poder ajudar. E aqui, principalmente com aquelas pessoas mais idosas que repetem muitas vezes os assuntos, com os doentes, que estão em grande dificuldade até de se movimentar.
Então é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, é se colocar no lugar do outro e procurar auxiliá-lo dessa forma. Então, e a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revoltas. No entanto, tal virtude não representa a omissão ou a submissão diante das inconvenientes atitudes alheias, mas trata-se, na realidade, de um equilíbrio mental e emocional que permite à pessoa sustentar a serenidade e a firmeza na condução de qualquer relacionamento, até mesmo naqueles marcados por sérios conflitos. Porque se eu estiver em paz, a gente nota, já observa que a outra pessoa está muito agitada, ou que está com problema, que no fundo ela está pedindo socorro. Então eu devo, em primeiro lugar, orar por ela, querer o bem dela, porque ela está em dificuldades. Ela pode estar com problema financeiro, problema de saúde, ou problema dos relacionamentos dela na família. Então, procurar ser paciente e tratar bem a pessoa. Mas o que é a paciência? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesma para dá-la a outrem na exemplificação. Isso quem nos diz é o Emmanuel. E a paciência significa autoconfiança. Por quê? Porque eu estou tranquilo que eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu tenho condições, e estou me esforçando ao máximo. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho, para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Se nós soubesse de tão importante que é as pessoas no nosso meio, que nós até agradeceríamos que aquela pessoa está nos contrariando, está nos desafiando, e agradecer a ela, porque eu deveria usar esse comportamento da pessoa para me melhorar mais ainda e me preparar para as situações vindouras. Mas como adquirir paciência? É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Que nem nós comentamos, a gente já passou por grandes problemas, já causamos problemas para os outros. Então, tudo isso ainda traz sequelas dentro de nós. E isso, às vezes, surge em forma de emoção muito rápida, que nos afeta o relacionamento. Às vezes nos irritamos e gritamos com as pessoas, porque aquilo vem automático, mas é alguma coisa não resolvida que tem dentro de nós. Então nós temos que usar a paciência, usar esse amor de Deus para nos melhorarmos primeiro nos iluminar, nos preparar para mudar a situação que nós estamos. Nós temos que fazer um questionamento de onde nós viemos, como nós estamos e aonde é que nós queremos chegar. Porque através do amor eu posso mudar agora, se eu analisar, me iluminar interiormente, me conhecer. Eu sou uma pessoa paciente, então se eu sou impaciente, eu devo me analisar e procurar me melhorar. Tirar aquela impaciência de mim e pôr um pouquinho mais de paciência, pensar antes de agir. Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos diz o seguinte: o amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas que imunizam o ser em relação a diversas infecções.
enquanto vitalizam o emocional e o psíquico, afinal de onde dimanam as energias poderosas. Então, tudo está no nosso inconsciente, guardado ali, né? Então, com o amor, nós podemos nos melhorar. Porque, primeiro, se nós temos problema corporal, isso iniciou no nosso psiquismo, na nossa alma, iniciou. Então, no momento que eu me iluminar, me melhorar, eu consigo mudar o meu modo de ser e de me relacionar com as pessoas. Paciência é a virtude ativa. No entanto, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Por sua vez, a paciência relaciona-se com a tolerância. É por isso que o amor não se exaspera. Por quê? Porque nós já temos paz, aquela pessoa que já adquiriu paz, ela não vai se exasperar. Então, a tolerância é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes e até diametralmente opostas à nossa. Porque cada pessoa está num patamar evolutivo. Cada pessoa aproveitou a sua reencarnação de uma forma, o seu dia a dia. Teve gente que se apressou mais. É como uma pessoa que entra um aluno que entra na faculdade. Ele se inscreve e faz 3 cadeiras, 3 disciplinas. O outro faz 5, o outro faz todas as disciplinas referente ao currículo que ele vai querer desenvolver. Então, aquele que vai estudar mais, vai ocupar mais o tempo e melhora o seu tempo, ele vai se formar antes, ele vai estar mais preparado. E assim somos nós. Talvez alguns de nós demorou mais, ficou mais tempo ocioso, na comodidade. Por isso que é importante aproveitar o tempo e procurar cada vez melhor aproveitar os talentos que nós temos, que é o tempo, os recursos, né? A terceira virtude é a benevolência, pois o amor é benigno. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem. Ela faz o bem por amor. No início, talvez até ela tenha feito por compromisso para cumprir calendário, como se diz. Mas no momento que a gente cumpre, faz todas as tarefas do dia, a gente volta tranquilo, se sente em paz e a paz traz alegria. A afetuosidade e a gentileza são as suas principais características. O genuíno amor sempre nos possibilita desejar e fazer o melhor a quem quer que seja, não importa a pessoa. Dessa forma, ele não é somente sentimento, mas sobretudo ação. O amor de Deus é como um sol que ilumina todos indistintamente. Todas as pessoas recebem o amor de Deus de igual maneira. Então pode ser aquela pessoa que já trabalha na medicina, por exemplo, que se envolve muito com a caridade, lá com o trabalho na cura das pessoas. Pode ser aquele trabalhador que faz a limpeza na rua, mas todos são igualmente filhos de Deus e recebem da mesma maneira o amor de Deus. Ele distribui para todos. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a estas máximas. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos faça. A gente vai se colocar no lugar do outro e analisar o que poderíamos melhorar e fazer, inclusive, pelos outros. No Evangelho, capítulo 11, item 8, o Espírito diz o seguinte, que é a lei do amor. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que nos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa.
é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela o gozo suavíssimo da alma, prelúdio das alegrias celestes. Quem nos diz é os Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos que considerar todas essas virtudes, nós temos que ver o seguinte: como eu quero estar daqui a um determinado número de anos? O que preciso melhorar? E é como se fosse fazendo melhorar, eu tirar um pouco do orgulho, se eu sou orgulhoso, e colocar um pouco de humildade, dar atenção a ser mais humilde. Se eu sou vaidoso, diminuir a vaidade, então, e procurar eliminar, porque ela não faz falta. E procurar colocar indulgência. Então, inclusive, no Evangelho diz o seguinte, no capítulo 10, item 16. Se depois severo para convosco, e indulgentes para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Se nós tivermos dúvidas, lembrar de Jesus, nosso modelo e nosso guia. Então estejamos assim procurando incessantemente o bem, estudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, por onde nós estivermos passando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, que são os espíritos superiores que estão sempre tentando nos auxiliar, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Porque o que importa não é ter razão, mas o bom relacionamento e a paz entre nós. Então diz o seguinte, no Provérbios, capítulo 10, versículo 12, diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Em Pedro, capítulo 4, versículo 8, acima de tudo cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, que possamos refletir sobre o amor e, nesse período em que estamos mais dentro de nossas casas, procurando fazer que o Evangelho, os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita floresçam em nossos corações. E que aí nós vamos estar mais em condições de auxiliar os outros no momento que essa pandemia passar. Porque Jesus, nós temos que confiar que Jesus está no comando do planeta Terra. Tudo tem um motivo. Então, que vamos aproveitar e nos relacionarmos bem, porque o importante é nos amarmos uns aos outros e querer bem a todos. Eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.